Valores, para Aristóteles, eram as virtudes, aquelas qualidades inegociáveis, valores. O nome já está dizendo, valor, o que tem valor não tem preço. Então, num país marcado por corrupção, naturalmente fica claro que somos governados por homens que não têm valores. Quem tem uma escala de valores não se vende. Valores é aquilo, então, que cada um tem a sua escala. O que não tem preço para você? Você pode falar que é uma amizade. Pastor, amizade não tem preço, eu não traio meus amigos por nada desse mundo. Amizade é um valor para você. Justiça. Justiça é um valor. Se alguém fizer uma proposta para você mentir, para incriminar alguém, de maneira nenhuma eu vou entrar nesse jogo. Justiça é um valor para mim muito precioso. Valor é o que não tem preço. Não, mas e se eu te der 10 mil? Não importa, eu não vou prejudicar uma pessoa para livrar outra pessoa por causa de 20 mil, por causa de 30 mil, por causa de 1 milhão. É um valor, não tem preço. O que é um valor para você? Família. Pastor, para mim família é importantíssimo, eu não vou desamparar minha família. Mudou, partiu uma pessoa da casa, o patriarca, mas eu continuo comprometido com essa família. A família é importante. Você já entendeu então que valor é aquilo que não tem preço? Muito bom, muito bom. Se você tivesse então um cofre, você poderia colocar os seus valores ali para ficarem protegidos. Mas a nossa vida não é só feita de valores. Para o nosso dia a dia, para a nossa existência, para a continuidade, para o nosso prazer, para a nossa alegria, existem coisas que não são valores, mas são coisas valiosas. E aí, a gente já pode descer um nível, onde a gente estava aqui na justiça, pode descer um degrau, e falar assim, pastor, para mim, valioso é comer bem. Gosto de comer bem. Quarta-feira, dia de feijoada, gosto de comer uma feijoada, faço questão. Beleza, é valioso para você. Valioso para você comer churrasco. É valioso para você passear, pastor, passear para mim é uma coisa tão valiosa. Eu guardo o dinheiro das férias e ali vou passear. É valioso, valioso. Valioso um tênis, um relógio, um carro. Pastor, eu dou valor, a gente trabalha tanto, quero ter uma sala confortável para eu chegar do serviço e me esparramar ali. É valioso, você compra um sofá, não tem problema nenhum. Então, nós já pegamos os valores e já colocamos no cofre. Tchuf! Agora a gente pegou as coisas valiosas e colocamos no cofre também. Eu gosto de relógio, põe o relógio lá no cofre. As coisas valiosas. Tanto os valores, a sua capacidade de ser fiel à família, capacidade de ser fiel ao casamento, capacidade de ser justo, tantos valores, quanto as coisas valiosas, elas vêm de Deus. Nós chamamos essas coisas de bênção. Por isso o Moisés um dia ensinou assim, o seu Deus te dá poder para adquirir riquezas. Tudo vem de Deus. As coisas valiosas, a casa, comprei a casa em 20 anos, quitei, é uma bênção de Deus, que te deu condição. Carro, não tem problema nenhum. E está tudo dentro desse cofre. Se a gente chama de bênçãos, a gente precisa ir para Efésios. Vamos construir uma ideia bíblica aqui juntos, hein, irmãos? Efésios, capítulo 1, versículo 3. Quando o apóstolo Paulo glorifica a Deus, falando que seja bendito o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Lembra que eu falei para você colocar no cofre? Pluc, pôs o cofre. Aí a porta do cofre bateu. E aí você não sabe a senha para abrir a porta do cofre. Mas você sabe que Deus já abençoou. Já está dado, decretado, já está certo. Na conjugação do verbo já está declarado que está consumado. Que já não há mais nada a fazer, porque
já fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Aí você que está vindo comigo, a gente está construindo esse raciocínio, você está vindo comigo, você coçou a cabeça, falou, pastor, eu tenho coisas valiosas. Tem coisas que são valiosas no meu coração, mas eu ainda não materializei, não pus a mão ainda, não conquistei. E aí o senhor está dizendo que Deus já me abençoou. E se já aconteceu e eu ainda não pus a mão, tem uma barreira aqui, a porta está ali, mas está fechada. Como é que eu abro essa porta? Bom, você abre essa porta com uma chave. E essa chave que abre as portas na saúde. Essa chave que abre as portas do coração. Esta chave que abre a porta das conquistas materiais. Esta chave que abre a porta do céu, da salvação. Porque o texto que citei para você de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus, em Cristo Jesus, já nos abençoou com todas as bênçãos no lugar celestial. Por Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus, já estamos salvos. Já temos a maior de todas as bênçãos. O maior de todos os valores. Porque se o valor é aquilo que o dinheiro não pode pagar, entre todas as coisas que o dinheiro não pode pagar, a maior de todas elas é a salvação. Por isso, já ficou fácil de você entender qual é a chave. Sobre o que a gente vai falar. Não haverá dificuldades de você perceber que a chave que abre a porta da eternidade, da salvação, mas também das pequenas alegrias, dos pequenos prazeres da vida comum, da nossa existência, da organização dos nossos projetos, da realização dos nossos sonhos, do cuidado da nossa família, do andamento dos nossos negócios, do progresso da nossa carreira, é a fé. É a fé. Pela graça, você conhece o versículo, podemos falar juntos. Você conhece o versículo que fala como é que abre a porta da salvação? Vamos falar juntos? Pela graça sois salvos, mediante... É através da fé. Que essa graça, esse presente que Deus já estendeu para nós, pela graça nós estendemos a mão ao encontro daquilo que Deus já concedeu. A fé é essa força que nos faz estender a mão. A graça é Deus estendendo a mão para nós. A fé é nós indo ao encontro da mão de Deus que já está estendida. Deus estendeu a mão primeiro. Por isso o apóstolo João fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele estendeu a mão, e num gesto de fé, você estende a mão, mesmo estando tudo escuro, mesmo você não vendo mão nenhuma, você por fé, já dizia o antigo hino, com sua mão segura bem a minha. Porque você estende a mão, e aí ele segura a sua mão, e se você segurar a mão dele, você escorrega, mas se ele segurar a sua mão, você não escapa. E assim, nós temos esse bom encontro, esse encontro maravilhoso. Sem fé, disse o autor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível abrir o acesso, ter esse encontro maravilhoso, esse encontro tão significativo. A fé é a chave da vitória. E se você, preste atenção, porque essa é a palavra-chave da nossa noite, a frase-chave da nossa noite. Se você fizer o pouco que você puder fazer, Deus segurará a sua mão e permitirá você fazer o muito que você não pode fazer. Vou dizer de novo, hein? Se você fizer o pouco que você pode fazer, nesse seu gesto que demonstra a fé,
Nesse seu passo que faz o pouco que você pode fazer, Deus vem ao encontro, te capacita, te habilita, te fortalece, te coloca em condições para você fazer o muito que você não pode fazer. Eu poderia dar uma dezena de exemplos aqui, mas o tempo fica apertado. Talvez o mais vivo em todos os corações seja o do menino que disponibilizou seus pães e seus peixes para multiplicação, lembra? Ele fez o pouco que ele podia fazer. Olha, tem aqui um menino que tem 5 pães e 3 peixes. O pouco que ele podia fazer era colocar aquilo na mão de Jesus. Esse é o pouco. É o pouco que você pode fazer. Por que clama a mim? Diga ao povo que marcha. É o pouco, é só marchar. E o mar se abre. É o pouco que você pode fazer. Faça o pouco que você pode fazer. E no gesto do seu pouco, Deus vem ao encontro, porque é esse gesto do seu pouco, é esse seu passo no escuro, digamos assim, é esse seu passo em direção de Deus que agrada o coração de Deus, e Deus vem ao encontro e coloca chão onde não tem chão. Eu vou dar um passo, não estou vendo nada, mas o pouco que eu posso fazer é dar um passo. E acho que é um filme do Indiana Jones que acontece isso, né? Acho que é. Ele dá um passo e aí tem um chão invisível lá, e ele começa a dar o passo, aí vai pisando no nada, mas está firme. É um vidro. Ele vai dando os passos. Se não dá o passo, se Naamã não faz o pouco que ele pode fazer, lembra daquele oficial do exército que era leproso? E que a serva fala para ele, olha, dá 7 mergulhos. O meu Senhor falou para você mergulhar 7 vezes. Os rios da minha cidade são mais limpos, vou mergulhar nessa água barrenta? Então, o pouco que você pode fazer é dar os mergulhos. Se ele mandasse você fazer uma coisa difícil, aquela menina disse, você não faria, está mandando você fazer uma coisa fácil. E às vezes, irmãos, os nossos passos de fé, eles estão baseados em coisas fáceis, em coisas simples, e mesmo assim a gente não faz. A gente questiona, a gente fica em dúvida, e aí porque a gente não faz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque você não dá o passo, Deus não vem ao encontro, e o milagre que você precisa não toma forma, e a vitória que a gente precisa fica travada, e a situação que precisa mudar por causa da timidez, porque vós sois tão tímidos. Por isso cada um de nós precisa pedir ao Senhor que nos acrescente fé. Por isso cada um de nós precisa andar por fé. Precisamos entender que o que não é por fé é pecado, disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. Precisamos fazer coisas por fé. E nesses passos de fé glorificar o nome do Senhor, nesses passos de fé avançar numa direção nova. A Bíblia tem um homem que é chamado pai da fé. E nós que estamos caminhando juntos na carta de Paulo aos Gálatas, e eu já peço a você que abra a sua Bíblia, você sabe, a gente está expondo versículo por versículo, trecho por trecho, chegamos em Gálatas, capítulo número 3, abra sua Bíblia por bondade junto comigo, Gálatas, capítulo número 3, nossa leitura começa no versículo número 6, meia dúzia, Gálatas 3. E se você está sem Bíblia, você pode acompanhar no telão, onde na nova versão transformadora, o apóstolo Paulo disse assim: da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia aqueles que não são os judeus, os gentios, justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas
as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz que quem obedece à lei viverá por ela. Nessa passagem, temos aí a citação de Abraão. Os números não são muito precisos. Alguns eruditos apontam para uma data em torno de 1800 a.C., a data em que esse patriarca vivia na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Naor teve um filho chamado Terá. Terá teve 3 filhos. Entre os 3 filhos estava Abrão. E ali, nas narrativas que eu gostaria tanto de poder me aprofundar, mas eu quero propor a você que leia essa semana, começando em Gênesis capítulo 12, para você ver como você vai ser enriquecido por essa história, com tantas idas e vindas, essa história tão maravilhosa, que de um homem que não tem nenhum histórico com Deus. A lei de Deus, eu estou falando para você de 2000 antes de Cristo. Então olha que legal, está aqui Jesus, 2000 para cá estamos nós, 2000 para cá está Abraão, 1000 para cá está Moisés. Moisés está entre nós e Abraão no meio do caminho. Moisés recebeu as tábuas da lei. Moisés falou do não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. Não. Moisés veio com a tábua mostrando como é que é ser gente de Deus. Falando de como se dedica, de como se louva, como se cultua o Senhor, o que Deus gosta, o que Deus aceita, o que faz. O Moisés colocou lá a lei, mas a lei era um parâmetro para ajudar aqueles escravos recém-saídos do Egito. Porque 1000 anos antes, o homem, sem lei, sem texto, sem palavras, sem regras, vai ouvindo a voz de Deus. Então, eu dizia para você que Terá teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Possivelmente Harã era o mais velho, mas o Abrão aparece na frente, na sequência, por ser o mais importante. Esse, que era o mais velho, o Harã, era o pai de Ló. Sabe aquele que de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Harã morreu. Ló ficou órfão. E Abraão cuidou de Ló. E trouxe aquele sobrinho, e como era um homem de muitos valores preciosos, ele ocupou o lugar do seu irmão, ele cuidou com carinho, e ele vem ali então, enriquecendo, e houve um chamado de Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo número 12, Deus faz promessas para Abraão. Diz para ele no versículo número 3 de Gênesis capítulo 12, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sabe o que é lindo, irmãos, nessa história de Abraão? Cada vez que Deus vai falando com ele, ele não pergunta, não questiona, não critica, ele tem uma voz interior, o Espírito confirma com o Espírito, Deus fala e ele vai e faz um altar. Obrigado, Deus, por me visitar. Um altar, junta as pedras, aqui tem um marco, um momento em que Deus me encontra. Tão legal a gente fazer marco, nossa, tão legal. Tinha uma época que meus marcos era gravata. Acontecia uma coisa, eu comprava uma gravata. Isso aqui
foi o dia que aconteceu tal coisa. Sei lá, doidura da minha cabeça, né, irmãos? Eu olho para a gravata e eu lembro da situação. O marco é meu, eu faço o que quiser. O marco é da Rita, ela faz o que ela quiser, não é? O Abraão colocava a pedra, que Deus falou comigo, aqui eu tive uma experiência, aqui eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, então, ele vai tocando. E ali, irmãos, a Bíblia vai falando na sequência. 12:7, apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. 12:9, 12:8, o Abraão faz um altar para o Senhor. 13:4, tem ali, volta a fazer um outro altar, invocou o nome do Senhor, quando ele se separou, quando ele brigou com seu sobrinho Ló. Aí vem vindo e vem acontecendo, você precisa ler, Gênesis capítulo 12, precisa ler para você perceber, você entender a grandeza desse homem que não tinha histórico, que o pai dele, Terá, era um fabricante de ídolos, que ele não tinha histórico com Deus de Israel. Aliás, Israel começa nele. Abraão é o pai das 3 grandes religiões monoteístas, do judaísmo, 5.000 antes de Cristo, do cristianismo, 2.000 anos atrás, do islamismo, 1.400 anos atrás. Todos têm na fé de Abraão uma raiz comum, no encontro deste homem, que por fé fazia altares. Não que questionar seja ruim, Deus não tem nada contra quem questiona, pelo contrário, a nossa fé é uma fé crítica, a gente pergunta, a gente quer saber. Quando Jesus falou para que Ananias fosse orar por Paulo, lá em Damasco: Senhor, eu tenho ouvido falar coisa terrível desse homem aí, não vou não. A gente pode, irmãos, discutir com Deus, conversar com Deus. O que a gente não pode é ser crica. Tem um cara que é crica, sabe o que é o cara crica? Que ele é chato. Porque tem um cara chato, ele não pode ser chato. Se Deus falou no coração, aí eu vou ficar questionando para quê? Deus falou, eu senti, eu vou, acabou. Isso se chama fé. Vai ter situação que você não vai ter fé suficiente, tal qual os discípulos, você vai ter que dizer: Senhor, acrescenta a minha fé. Vai ter situação que você vai ter fé, vai sentir no seu coração, e quando você ouvir essa voz, por favor, não endureça o seu coração. Se você sentir paz para fazer uma condição, seja para ir, seja para ficar, seja para falar, seja para ouvir, seja para comprar, seja para vender, se sentir paz, vai, em nome de Jesus. Não deixe de ir quando a fé acender no seu coração, para que você não perca a sua bênção, não perca a sua vitória, seja para abrir ou seja para fechar. Quando você não estiver em paz, você pergunta, você critica, você questiona, você pede um sinal. Tudo bem, não tem problema nenhum, a Bíblia trabalha com esses 2 valores. Mas quando você acender uma fé no seu coração, vai. O Abraão vai então, em cada uma das situações, pelo menos 4 vezes ele levanta altares. O Abraão vai numa fé progressiva. Deus fala para ele assim: olha, eu te darei a terra. Aí depois você vai ler na semana, você vai ver que legal. Pode ler um capítulo por dia, não tem problema não. Em Gênesis 12 ele fala assim: eu vou dar a terra para você. Aí em Gênesis 13 ele fala: eu vou te dar essa terra. Aí ele fala: caminha, dá uma volta, anda no perímetro, que é isso aqui que eu vou te dar. Deus vai ajudando a fé dele crescer, e ele visualizar, e ele entender, e despertar a imaginação. Aí vai avançando, Deus fala para ele: agora sai da sua tenda, conta as estrelas do céu, agora eu vou te dar descendentes. É uma experiência, o que eu estou falando para você, olha só, hein? Que Abraão é o pai da fé, porque ele responde a Deus sem ter nenhum sinal, sem ter nenhuma evidência, sem ter nenhum histórico, sem ter nenhuma lei, sem ter nenhum texto. Deus fala e ele faz um altar e louva a Deus, glorifica a Deus. Ele é o pai da fé por causa disso. Eu estou falando para você que Abraão é o pai da fé porque Deus revela para ele uma coisa e ele vai atrás dessa coisa. E à medida que ele está se aproximando, Deus revela outra coisa e ele continua andando. E Deus vai e coloca outra e ele vai andando.
Ele não para de progredir. Estou falando para você que Abraão é o pai da fé porque ele tinha um caráter digno de um homem de fé. Imagine você que houve uma briga, 4 reis contra 5. Estava Gomer, estava o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, houve uma briga. E naquela briga, o sobrinho do Abraão foi sequestrado. Não é coisa só do Brasil. Sequestraram Ló. No sequestro de Ló, Abraão era um homem considerado, respeitado, e alguns vizinhos falaram: Abraão, nós estamos contigo. Ele juntou 318 pastores, e no meio daquelas guerras, no meio daqueles exércitos, ele entrou e conseguiu reaver o seu sobrinho, e conseguiu trazer os despojos de guerra. O rei de Sodoma foi falar com Abraão, falou: olha, vamos repartir. O Abraão falou: eu não quero nada dessas porcarias, eu só quero as pessoas, para que você não diga assim, eu enriqueci Abraão. Olha a dignidade, hein, irmãos? Nada de propina, nada de levar um dinheiro por fora, não. Abraão, quando volta dessa guerra, ele encontra Melquisedeque, sem princípio nem fim. Encontra Melquisedeque, rei de Salém, possivelmente onde hoje é Jerusalém. E para o Melquisedeque, que vem ao encontro de Abraão com pão e vinho, olha que símbolos bonitos, você vai ver quando você estiver na quarta-feira, lendo o 3º capítulo dessa semana. O Abraão pega e dá o dízimo para Melquisedeque. Mas pastor, não tinha lei, não tinha Moisés, não tinha esse negócio de dízimo, o dízimo não é da lei. Então, muito antes disso, esse Abraão que construiu altares, este Abraão que louvou ao Senhor, esse Abraão que não quis ficar com o que não era dele, esse Abraão vai progressivamente honrando a Deus, e ele honra com o dízimo, ele dá 10% das suas riquezas ali, como reconhecimento que Deus lhe deu vitória, que Deus lhe deu saúde, que Deus lhe deu bom êxito na sua jornada. Essa fé progressiva de Abraão, você sabe até onde a gente vai chegar, o que ele ofereceu, né? Mas eu nem vou chegar lá em Isaac. Isso aí você vem para EBD com a gente, que aí a gente cita para você, domingo às 9 da manhã. Eu só estou caminhando com você, para você perceber que Abraão nos ensina a estender a mão, fazendo a parte que a gente pode. Abraão nos ensina a dar o passo dentro daquilo que a gente pode. E Deus vai colocando o chão para que Abraão vá avançando, progredindo, experimentando vitórias, crescendo. E a Bíblia vai dizendo que Deus enriqueceu Abraão, que Deus prosperou Abraão, que Deus fez as coisas acontecerem para com Abraão. Abraão tem uma briga com seu sobrinho Ló, se dividem. Ló olha as campinas verdejantes e fala: é para lá que eu vou. E ele vai para Sodoma, do lado de Gomorra. Abraão vai para o meio das pedras. Abraão falou: escolhe para que lado você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Não vai ter briga entre nós. Não estou aqui para brigar. O Ló escolhe escolhe o lugar verdinho. E o Ló vai para o lugar próspero. O Abraão vai para o lugar empoeiradinho, cheio de pedregulho. E a Bíblia diz que Deus estava com Abraão e que Deus enriqueceu Abraão lá. E o lugar verdinho para onde Ló foi, eu nem preciso dizer para você o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Nem preciso te contar. O melhor lugar aonde a gente escolher é o lugar onde Deus está, irmãos. Não ande por vista, não se engane. Aí, o Abraão, pela sua fé, alcançou, irmãos, bênçãos incontáveis. Mas o que é mais bonito de tudo isso, e uma coisa não anula a outra, tá bom? É muito importante a gente entender isso. É que o Abraão sabia qual era a bênção verdadeira. Quando ele vinha numa escalada
de louvor a Deus, bênção, conquista, marcha, marcha, louvor a Deus, bênção, conquista, nova promessa, louvor a Deus. Chega uma hora que Deus falou: e aí, Abraão, o que você quer? Abraão falou: não, Deus, não é nada disso não, não é nada disso de mais riqueza, não é nada disso de dinheiro, nada disso. Eu quero família, eu quero que meu nome fique na face da terra, eu quero entrar para a sua família, eu quero ter um descendente, porque não pode ser o filho da minha escrava que vai levar meu nome. E quando Abraão fala isso para Deus, que estou dizendo para você, está bastante gente anotando, Gênesis capítulo 15, versículo 2, Abraão deixa claro, irmãos, que as coisas não são excludentes, que as bênçãos materiais, elas fazem parte, e as bênçãos seguem os que creem, e que a gente prospera mesmo. Eu fico lembrando, né, irmãos, eu fico tão feliz pela fidelidade dos irmãos, quero elogiar, quero parabenizar o cuidado, o carinho. Lembra quando a gente chegou aqui 6 anos atrás? Que feinho que era o nosso banheiro, né, irmãos? Parecia aqueles banheiros de posto de gasolina antigo, não é os banheiros do Graal, não, né? Eu ficava pensando assim: nossa, minhas irmãs vão entrar nesse lugar aí, tá feinho, tá judiado, hein? Aí alguns irmãos ficaram meio com medo, ficaram meio assustados. Aí Deus abençoou e nós construímos um banheiro com porcelanato, com mais condição de conforto para os irmãos, para a igreja, para os visitantes. Aí a gente tinha os bancos, né? Meio duro, meio incômodo. Aí vamos comprar as cadeiras. Aí Deus abençoou. As bênçãos seguem os que creem, irmãos. Aí a gente tinha um sonzinho de peixeiro. Lembra o sonzinho daquele do carro do sorvete do gorila? Sorvete do gorila. Em cada uma das coisas teve irmão que ficou bravo comigo aqui. Que vai comprar um som de $6.000, vai gastar R$30.000, vai dar errado isso aí, vão processar a igreja. Não, pagamos o som, com a fidelidade dos irmãos. Ninguém veio bater no nosso portão, porque a bênção segue os que creem. Aí os irmãos ficavam apertadinhos ali, né? Lembra? Essa memória é recente. Um quadradinho ali, tipo um paletezinho, Moisés apertado, um atravessando o outro. Não, vamos fazer uma galeria, os irmãos trabalham mais à vontade lá em cima para abençoar, para transmitir melhor o culto. Não, pastor, mas não vai dar, irmãos, calma. Nós temos um terreno no Pazim, irmãos, onde nós podemos construir uma igreja para 700 pessoas. Mas você precisa escolher de que lado você vai estar. Se você vai estar do lado dos que dizem: não dá, esse pastor é doido, está gastando dinheiro. Ou se você vai estar do lado dos que dizem assim: não, a bênção segue em quem crê, Deus vai abrir porta onde não há porta. Deus tem na mão a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém fecha. As bênçãos seguem, irmãos. Se não for assim, não faz sentido. E você está experimentando na sua vida, você estava até com um carrinho mais empoeiradinho, Jesus está dando uma melhorada em você, já está, né, mais bonitinho, a casa está mais confortável. Sabe por quê? Porque a bênção segue os que creem. Mas o Abraão, que tinha essas bênçãos, não se deslumbrou com essas bênçãos, e é essa diferenciação que eu quero fazer na mensagem de hoje. O Abraão falou: não, tem algo mais importante, que é ser descendência, tem algo mais importante. Eu sei que Deus abençoa os projetos, sei que Deus abençoa a jornada, sei que Deus prospera os caminhos, mas Deus, eu quero ser da família. E essas bênçãos, agora que nós já fizemos um panorama, podemos voltar para Gálatas. Quando o apóstolo vai falando assim, que os que são descendentes de Abraão, aqueles que têm fé, são os verdadeiros filhos de Abraão. Quais são as bênçãos, irmãos, que são maiores ainda que as bênçãos materiais? Quais são as bênçãos que são mais extraordinárias do que comprar uma casa nova, um carro novo, um som novo, seja o que for? A primeira delas é a bênção da adoção. Ele diz assim,
que logo os verdadeiros filhos são aqueles que creem. Jesus falou assim, ó, até dessas pedras Deus pode fazer brotar filhos de Abraão. Filho de Abraão não é uma descendência genealógica. Filho de Abraão é uma descendência espiritual. Quando Deus falou chamou Abraão, falou assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não se engane, irmãos, não se engane. Deus usou o povo de Israel, usou os judeus, para através deles vir o Messias, usou o povo para que a revelação acontecesse através dele, mas não se engane, viu? O judeu, quando olha para você, cospe para o chão. Judeu não acha que ele sabe o Salmo 23 e você sabe o Salmo 23 também, que você é irmão deles. Não. Eu vinha num voo internacional, já contei para vocês isso aí. Fiquei 14 horas de um lado do judeu. E eu fiquei quietinho, não falei que era crente não. Fiquei na minha, na encolha. Puxei uma conversa, porque tem a comida kosher, quando veio a bandejinha dele diferente da minha, eu perguntei, e o cara que passou pelo regime nazista, que sabe o que é o antissemitismo, qualquer coisa eles acham que está querendo atacar, eles são assustados. Essa comida qualquer um pode, é só pedir, é só avisar antes. Oh, que bom, que a companhia aérea, não estava falando para dizer, você tem privilégio, não, estava perguntando só. Então, eu tenho uma grande admiração pelos judeus tentando quebrar o gelo ali. Ele falou, mas essa admiração, você toma cuidado, viu? Eu conheci um gentio que começaram a ler a Torá, e aí ele bateu a moto e a perna dele foi amputada. Desse jeito, Tiago, não estou colocando palavras, não. É melhor não mexer com as coisas dos judeus, não, hein? Por isso que Jesus falou assim, ó, agora não sou eu, tá? Agora é a Bíblia, daqui a pouco eu volto para mim, volto para o voo. Jesus falou assim, ó, vocês andam quilômetros querendo fazer um prosélito. Um prosélito é alguém fora da seara do judaísmo, se converter ao judaísmo. E depois que se convertem, vocês colocam cargas terríveis. Vocês coam moscas e engolem camelos. São palavras de Jesus, irmãos. Daqueles homens que queriam falar assim, o judeu é superior ao povo de Deus. Mas quando alguém chega para eles, não é brincadeira. Não se engane com relação a isso. Aí você vai ler a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. E você vai encontrar a descrição de que nós fomos enxertados na videira. Que nós, que não temos essa ascendência de judeus, que somos gentios, que somos estrangeiros, através de Cristo Jesus, fomos inclusos na família. Aí você vai ler o apóstolo João falando em João capítulo 1, versículo 12, todos quanto receberam tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Se antes o filho de Deus era quem era filho de uma mãe judia, agora filho de Deus é quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa entender isso, que a nossa bênção é a bênção de ser adotado por Deus, através de Cristo Jesus. Você não tinha a mínima chance. Eu então, marrom bombom, judeu ia olhar para mim e falar, sai fora, meu. Vai comer peixe para lá. Não, mas eu nem comi carne de porco. Não quero nem saber. Problema seu, ficou sem costelinha por sua conta. Percebem, irmãos? O que Jesus fez por nós? Nos adotou. Essa é a bênção de Abraão. Conta as estrelas dos céus, se é que podes contar, Gênesis capítulo 12. Eu te darei herdeiros como as estrelas dos céus. Eu farei de ti uma grande nação. Vós sois, diz o apóstolo Pedro, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real,
para anunciar as virtudes do reino do seu amor. A segunda bênção, muito maior do que a riqueza de Abraão, e Abraão entendeu isso. Abraão foi declarado justo, não pelos bens que fez, até porque mentiu. Nessas jornadas de sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida, passou pelo Egito. Chegou no Egito, ficou meio assustado. Sarai era bonitona, morenona da hora. Abraão falou: vem cá, vamos conversar um assunto sério. Esses egípcios aí vão me matar, vai ficar você com os egípcios. Faz assim, ó, fala para eles que você é minha irmã, tá? Não fala que é minha esposa, não. Abraão mentiu, irmãos. Não vamos passar um pano para o Abraão, não. E mentiu 2 vezes. Depois você vai ler, vou fazer chamada oral domingo que vem, vai ter chamada oral. Você vai ver que foi tanto para o rei do Egito, quanto para Kedorlaomer, que eu nem consigo falar esse nome direito. Ele não foi justo por causa do bem que ele fez, por resgatar Ló, por causa da bondade, da generosidade, por dar o dízimo para Melquisedeque, nada disso, nada disso. Ele foi justo porque ele teve fé, e aí pela fé fez um altar, pela fé adorou a Deus, pela fé continuou andando, pela fé deu o dízimo, pela fé ofereceu o seu próprio filho para morrer, pela fé. Por isso, quando Lutero, em 1517, prega as 95 teses no castelo de Wittenberg, um pouco antes a mente dele se abre. Quando ele, lendo a Bíblia à luz de vela, ele lê o texto: o justo viverá pela fé. Quer dizer que não é pelas indulgências, não é por aquilo que eu dou para a igreja, para o Papa, não é comprando um terreno, é pela fé. Exatamente. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia todos os gentios, gentios, eu e você, justos por meio da fé. É a fé que nos inclui na família de Deus. Hoje você está tendo contato com valores tão preciosos do cristianismo, com verdadeira pérola para a sua jornada. O justo é aquela declaração jurídica que Deus faz. Deus declara o culpado inocente. Por quê? Porque o preço foi pago. Quem vai pagar? Como é que chama aqui? Fiança. Você é culpado, cometeu um crime, a fiança está estipulada em 350 mil reais. Aí um cara vai lá, paga a fiança e sai. Não é? Thor Batista, lembra do Thor Batista, o filho do Eike Batista, que bêbado, sem carta, menor de idade, não sei, um monte de agravante, atropelou um homem e matou, mas era o filho do Eike Batista, não é? Saiu, não deu nada, pagou a fiança. Isso está no campo das injustiças dos homens, mas com Deus não tem injustiça. Com Deus não tem jeitinho, com Deus não tem caixinha. Como é que a gente paga o que a gente deve para Deus? Não paga. Jesus pagou em nosso lugar. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Jesus, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, pagou o preço em nosso lugar. E agora, porque eu tenho fé que Ele pagou o preço, eu aceito Jesus, eu sou um pecador miserável, eu preciso dessa salvação, porque eu tenho fé em Jesus, que o preço que Ele pagou foi suficiente, porque eu tenho fé em Jesus, Deus olha e fala, é isso, inocente, o diabo não toca, é isso, inocente, tem a paz que excede todo o entendimento, pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Deus declara inocente porque o preço foi pago. A bênção da adoção, ser feitos filhos de Deus. A bênção da justificação, ser declarado justo. A bênção
de um novo ambiente. Eu chamei ali de atmosfera, pode até parecer meio esquisito, mas eu vou te explicar. O peixe vive na água. Ali é o ambiente ideal. Os homens estão fazendo expedições, telescópios estão avaliando, sondas estão fazendo toda a medição de corpos celestes, viagem à Lua, procura água em Marte, para procurar um ambiente propício para a vida. Um ambiente onde haja água, um ambiente onde haja oxigênio, onde a vida possa prosperar, onde a vida possa acontecer. É preciso, então, um conjunto de características atmosféricas para que a gente sobreviva. A gente tem uma bênção de ter este lugar, este ambiente que a gente sobrevive. A gente tem este lugar que nos protege, não é que nos livra das dificuldades, é que nos livra nas dificuldades. A gente tem esse ambiente onde não é que a gente está blindado, eu sou filho de Deus, nada vai me acontecer, eu não fico doente, eu não perco o emprego, tudo dá certo, meu casamento é uma bênção. Mentira! Tudo dá errado, mas por causa da presença de Deus, por causa da fé, naquilo que dá errado e que não sai do jeito que eu planejei, eu estou neste ambiente da fé, aonde eu consigo sobreviver às adversidades, aonde eu consigo sobreviver às maldades, aonde eu consigo sobreviver a esse mundo de traições, de tantas e tantas falcatruas, de tantas e tantas maldades, mas porque eu estou na fé, eu vivo, não apenas sobrevivo. Não é uma questão de sobreviver. Sobreviver, todo mundo sobrevive. Até o prisioneiro lá no presídio de Tremembé está sobrevivendo. Não é de sobreviver, é de viver. Por causa da fé, eu tenho vida plena e abundante. Por causa da fé, eu tenho paz. Por causa da fé, eu tenho segurança. Por causa da fé, eu digo Maranata, vem Senhor Jesus. Por causa da fé, às vezes a gente faz até uns negócios meio doido. Há uns 2 sábados atrás eu falei, Jesus, tá bom já. Por causa da fé, irmãos, a gente até cansa desse mundo. Por causa da fé a gente quer encontrar Jesus. A gente quer encontrar Jesus. Por causa da fé a gente não tem medo da vida. A gente sabe que não depende de um governo, não depende de um chefe, não depende de uma transação comercial que seja honesta, que vá favorecer e vá valorizar o preço do meu produto. Não depende de uma pessoa, não depende de um marido, não depende de uma esposa. Não, dependo do Senhor. E na fé, na fé, a gente vai caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Por fé, eu estendo a minha mão, eu faço aquilo que eu posso fazer, e nesse meu gesto, fortalecido pelo próprio Espírito de Deus, Deus vem e faz aquilo que eu não posso fazer. Tem coisas na sua vida que você não pode fazer? Tem situações que você está com medo, está inseguro? Nessa noite, eu vim declarar que você vai vencer pela fé. Mas a chave, o segredo já estou te dando. Faça a parte que você pode fazer. Porque eu quero te assegurar que quando você fizer a parte que você pode fazer, Deus completará e fará a parte que você não pode fazer. Tem gente que não caminha com Jesus, não aceita Jesus, não vem para a igreja por causa de um vício. Pastor, eu ainda fumo, eu ainda bebo. Faz a parte que você pode fazer. Quando você fizer a parte que você pode fazer,
Deus completará com a parte que você não pode fazer. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Está tudo no cofre. Como é que abre? Com a fé. Nessa noite, eu e você, filhos de Deus, através de Cristo Jesus, portanto, filhos de Abraão, todos os que creem, temos essa certeza. Está na Bíblia, sim. É o último versículo da nossa sequência. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Abraão foi abençoado na sua casa, na sua família, na sua jornada, nos seus bens, mas acima de tudo, foi abençoado por ser incluso e começar nele a família de Deus. Você será abençoado na sua casa, na sua família, nos seus bens, mas não se perca, a maior de todas as bênçãos é através de Cristo Jesus ser salvo e pertencer à família de Deus. Não deixe o diabo te confundir, uma coisa não anula a outra. O salvo por Jesus já está bom. Não está bom não, você foi salvo por Jesus, Jesus tem coisa para você. Vive aquilo que você tem em Jesus, não se encolhe não. Você está abrindo um negócio, Deus vai abençoar, você vai prosperar, vai para frente. Está fazendo um concurso, coloca Deus na frente, é isso mesmo. Vai casar, é isso aí, cada passo na vida, irmãos. Cada passo na vida. As bênçãos de Deus estão sobre você. As bênçãos de Deus estão sobre mim, as bênçãos de Deus estão sobre nós. E aquilo que nós intentarmos fazer, para a glória de Jesus, para abençoar a vida das pessoas, nós teremos êxito, teremos vitórias. Vamos orar?